Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, tá entrando no ar mais um podcast De Fato. Uma parceria do Brasil de Fato RS com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo na bancada, Ayrton Centeno. Salve, Ayrton! Salve, Kátia! Conosco também o cara que descomplica a economia, D. Real Pereira dos Santos. Olá, Kátia, olá, Centeno, olá a todas e todos. Muito bem-vindos! E hoje nós vamos falar de muitos assuntos. Vamos falar de cultura, história, política, questão social, educação, do discurso de ódio, de Porto Alegre, de urbanismo e de urbanidade. E também dos últimos acontecimentos aí da semana. Quem está com a gente é alguém que atua em muitas frentes. É professor, historiador, articulista, músico, promotor cultural, museólogo, tradutor, doutor e pós-doutor em História Social. Muito bem-vindo, Francisco Marshall. Bom dia, minha querida Kátia, bom dia, Ayrton, bom dia, Dão, bom dia a todos e todas ouvintes. Vai lá, Ayrton. Chico, vou te chamar de Chico, né? Para descontrair. Por favor. O Chico, algum tempo atrás, numa entrevista, longa entrevista para o Brasil de Fato, estava dizendo que, isso ainda no governo do Bolsonaro, que o país estava doente. Eu quero saber agora como é que está passando esse nosso paciente. Ayrton, o Brasil, o mundo, todas as nações possuem cada um o seu conjunto de enfermidades. E, no caso do Brasil, uma síndrome que eu creio tem origem colonial. É uma mentalidade senhorial que tornou o Estado patrimônio de uma classe. O Brasil não é uma república, é uma oligarquia com o nome de república. E as instituições, os comportamentos sociais são presididos por essa genética histórica. Muito bem descrita por Raimundo Fauro, num livro que segue muito atual. Os Donos do Poder. De 1958, estamos em 2024. E ele ainda é plenamente referencial para entendermos Arthur Lira e outras formas de coronelismo que atuam, inclusive, na cidade, né? Muito fortemente. Então, desse fundo, eu creio, decorrem muitos comportamentos de intolerância, de egoísmo. O que eu chamo de patrimonialismo é o uso do Estado para o benefício de quem está controlando o Estado, né? Um conceito de Max Weber. E isso é fato no Brasil. Isso atinge não apenas as elites senhoriais tradicionais, latifundiárias, de oligopólio e tal, mas também estamentos burocráticos do Estado, tá? Que o fazem. E um exemplo claro disso é o que ocorreu com as políticas salariais da esfera pública, onde um setor ganhou o privilégio de determinar quanto ganhará, qual será o seu salário. O judiciário e as categorias análogas, porque todo mundo quer ter a isonomia com o judiciário, né? Quem não quer. Então ali eles se comportam exatamente como uma oligarquia tradicional, né? Patrimonial, e isso é algo que o Raimundo Fauro descreveu como um comportamento mimético. Permanece aquele fundo e ele é mimetizado pelas novas classes que poderiam modernizar o Estado, poderiam modernizar a sociedade, mas é mais sedutor reproduzirem aquilo que assegura privilégio, qualidade de vida. Tem uma espécie de uma força de inércia, assim, que isso se prolonga por décadas, séculos. Então, isso promove, por exemplo, o principal mal do Brasil, que não é a desigualdade, é algo muito mais grave, é a iniquidade. Quando nós falamos de desigualdade, é uma palavra muito tênue, né? E até tem aspectos positivos dela, de provocar tensões que levam ao desenvolvimento, né? Mas não, o Brasil vive um regime de iniquidade em que o pobre é uma etnia invisível. E quando, eventualmente, defendida em políticas públicas, isso gera um transtorno, né? Isso é interessante o que você está falando, até porque, digamos assim, na Suécia, obviamente também tem desigualdade, mas vai ser muito mais difícil de encontrar iniquidade, né? É isso. Infelizmente é uma palavra pouco usada no nosso vocabulário.
E usa-se desigualdade que não é adequada. Toda a sociedade tem elementos de diferença, são positivos e negativos, né? No nosso caso, não, é uma enfermidade supurada. Estão falando de uma enfermidade, essa é supurada porque está aí nas ruas, né? Está num estado de degradação social que é persistente no Brasil. Então, se vamos falar de enfermidade, a primeira delas é essa. E ela vem junto com a enfermidade urbanística, regimes habitacionais inaceitáveis, né? Que se tornaram naturais na paisagem brasileira. Falamos tanto de reformas ao sabor dos editoriais, dos grandes jornais, do Estadão, etc., né? Querem sempre reformas liberais. E onde está a reforma urbanística que vá melhorar a qualidade de vida nas periferias degradadas? Aqui a gente está em Porto Alegre, falta água no Lombo do Pinheiro, falta saneamento, saúde, educação, cultura, em boa parte do território periférico da cidade. Então o que cabe aí? Atender essa enfermidade, que é urbana, que é da cidade, né? Então, são muitas enfermidades. O que a Kátia falou do ódio, né? O ódio é promovido por isso, porque é um estado de violência. Aí entra uma outra concepção da violência. A violência vem de uma tensão latente na sociedade. Claro, tem a violência da criminalidade, do bandidismo. Né? Isso tem, em vários níveis, né? Mas tem uma violência que dá tensão social vivida. E tu fala essa questão da iniquidade e da invisibilidade da pobreza. Eu acho que tem um ponto também a mais, que é a criminalização da pobreza. E que já vem de algum tempo através da cultura. Né? Se cria uma visão de mundo de criminalização da pobreza, ou seja, os bandidos estão... na favela só tem bandido, não dá para ir na periferia, enfim... se fala muito no racismo estrutural, né? Temos que o Silvio de Almeida, nosso ministro hoje, difundiu, está consolidado já. Mas aqui a gente tem que entender o que é estrutura. O conceito que para análise social foi elaborado por Claude Lévi-Strauss, num ponto muito avançado do pensamento estrutural que vem do século XIX. E para a antropologia do Lévi-Strauss, significa nós decompormos os elementos de uma narrativa e colocarmos numa grade, para fazermos comparações entre culturas ou entre contextos históricos. Então a estrutura é essa grade, onde tem diferentes episódios, uma narrativa tem 9, digamos, outra tem 7, alguns coincidem, outros não. E a partir dessa comparação de duas grades, se forma uma grade só, e as histórias fazem um sentido bem mais complexo. Então o estrutural aqui não é o fato de haver uma espécie de um software, ou algo impessoal, externo, que pertence à cultura e não ao indivíduo, né? Que é inclusive um risco desse conceito, indultar a culpa, né? Transportá-la para um equipamento cultural, que é a linguagem, as instituições, as ideologias, mas não é isso, né? O estrutural significa que ele compõe com outros elementos, e entre esses elementos estão o racismo, está a misoginia, está o chauvinismo, está a violência urbanística que se pratica hoje, que é tudo parte. Então, no início eu falei de uma síndrome, né, Ayrton? Para descrever o que decorre do Brasil senhorial, colonial. Então, claro, isso se desdobrou, se modernizou, persiste a ideologia do latifúndio no latifúndio, que virou agro, etc., mas tem aquele mesmo natureza social, econômica, ideológica, se tornou muito complexa, mas hoje inclui muitos elementos. E esses elementos, como são também ideológicos, eles são inclusivos, né? São sedutores, são persuasivos, e eles agregam segmentos da sociedade que não se beneficiam dessa síndrome. São vítimas, mas são vítimas bem cativadas, né? Bem cativas desse regime. Então, assim, vejam, aí a doença de origem, enfermidade genética, se dissemina em diferentes quadros. E a nossa atuação de humanistas, educadores, gente pela democracia, enfim, se torna também uma atuação muito complexa, porque a gente tem que estar sempre ligado em questão ambiental, social, urbanística, jurídica, política, comportamental, né? Porque tudo está integrado. Não é uma conspiração, mas é uma estrutura, sim. Chico, essa questão da iniquidade, né? Essa percepção de... Essa doença, ela não é uma doença natural, né? Ela é provocada.
Mas não é uma provocada, ou ela é provocada e ela é excludente, porque a gente vê, por exemplo, que há uma exclusão social, né, ou uma espécie de um apartheid social, mas há uma interdependência. Ou seja, o setor que exclui, ele vive também desse setor excluído, né? Os pobres e os empobrecidos estão dentro das mansões. Estão sendo motoristas, são cuidadores, são guardas, enfim. Há uma interdependência deste processo, pelo menos da parte dos excludentes, né? Em relação aos excluídos. E há esse sentimento também dos excluídos de dependência do excludente, ou seja, aquele que exclui também tem uma certa sinergia, né? Como é que se explica isso? Porque não é aquele racismo que a gente vê, por exemplo, em Israel, onde se quer, né, destruir o outro, né? Bom, aí duas coisas. Primeiro, a iniquidade e o seu oposto. Uhum. A iniquidade é um produto do Estado como gerado no mundo antigo, na aurora da civilização. Uhum. Porque aquilo foi resultado de uma apropriação, de um excedente que se tornou geométrico e, portanto, cresceu em proporções sem precedentes na aurora, no final do quarto milênio, com a engenharia hidráulica que otimizou os grandes caudais hídricos do Nilo, do Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. E antes disso, nós conhecemos modelos sociais, inclusive proto-urbanísticos, cidades neolíticas da Anatólia, a principal Çatalhöyük. E nós olhamos a planta da cidade, ela não tem assimetrias, ela tem um equilíbrio, não é? Porque não existe um excedente que tenha sido apropriado. Então, nós conhecemos como se fosse um laboratório os processos que levaram a isso. Né? Esses processos incluem coerção, o uso da força, claro, o controle, são reis guerreiros, mesmo faraós, que tinham uma sociedade, um grau de tensão bem menor do que no Mesopotâmia, mas eles exercem o poder com um cetro, que é um cajado que serve para bater. Uhum. E o poder mágico, simbólico, o mito, ou seja, religião. O Estado é produto de coerção e magia, e religião, mito. Isso segue até os dias de hoje. E lembra, aquela fórmula lá que gerou essa sociedade, na qual nos incluímos, né? E me permitam aqui, eu sou historiador de história antiga, então eu sou obrigado a ver em longa duração para tornar explícito para as pessoas que há uma genética profunda, né? Nós não somos o que a nossa geração... Isso. Criou, nós somos a nossa linguagem, nosso corpo, nossas mentalidades, tem muitos elementos persistentes, mas nas instituições isso é ainda mais forte, né? Aquela forma de acumulação gerou, mais ou menos 800 anos após o seu desencadeamento, a maior obra da história da humanidade, Pirâmide de Quéops. Assim, a muralha da China se compara, mas assim, concentrada é aquela ali. Do que aquilo é resultado? De uma concentração de riqueza e poder sem precedentes, e que persistiu no formato do Estado. Então, Estado, apropriação da riqueza, são formas essenciais de produção da iniquidade. Quando a democracia floresce na Grécia, e é um processo complexo, ela também visava a diferença econômica, a iniquidade econômica. Um dos pais da democracia grega, Solon, escrevia contra os ricos: moderai na paz os banquetes, a arrogância e a ambição de tudo ter, e perverter a cidade para se apropriar dos bens públicos. Patrimonial. Olha, que atual isso. Isso ele escreveu, Kátia, em 595 a.C. Ele parece falando de Porto Alegre. Sim! Vou até botar isso no título. Solon criou instituições que levaram a democracia. E ele era rico, numa família tradicional, mas havia lucidez, né? Não precisa ser cativo de uma mente alienada, né? Então, claro, houve uma percepção de que para criar uma sociedade isonômica e com isso atenuar a tensão de violência, produzir mais paz social para todos, inclusive para os ricos, é preciso levar em conta não apenas os aspectos jurídicos e culturais, que são instituidores, né? Democracia é um arranjo, uma convenção social, né? Também é preciso examinar a iniquidade socioeconômica, que é territorial, que é geopolítica, que implica formas de territorialidade, de poder local, né? E que hoje se tornou o grande problema das cidades, né? Na rapinagem imobiliária, que hoje talvez seja o principal problema
político que nós enfrentamos, não? O desmonte de uma cidade, das suas estruturas, da sua estética, das suas funções, também da sua qualidade democrática, não? De opinião, de lisura, de primazia do bem público. Isso foi perdido pela arrogância desses ricos que no banquete não moderam a ambição e que querem todo o território da cidade, todo o patrimônio, especialmente o filé mignon, a lagosta e tal, que é o verde bom, parques, áreas públicas, né? Então, claro, aí é uma tensão de ambições. Agora, o segundo ponto, falaste, se me permite, Kátia, tu pode me cortar, porque senão não. Sim, né? Sabe, o gramofone. Sei. Eu vou te cortar em seguida. Em comédias latinas, isso é muito frequente, a gente vê assim a cena da mesa, família senhorial reunida e os empregados à volta. Uhum. E esse modelo se reproduziu na família colonial brasileira, de uma integração por meio do convívio doméstico entre a classe senhorial e servos. Tem aquelas imagens, não sei se é de Debré. Debré tem, claro. Né? Aquelas imagens. Tem. E, claro, então isso persistiu, né? Isso é bem complexo. Claro, eu acho que a grande burguesia atual está apostando mais na automatização de todos os produtos e serviços, né? Então, e a tecnologia está indo ao encontro disso. Está querendo ser independente. Cada vez menos dependência de mão de obra lá. Então, hoje uma casa, por exemplo, uma casa de gente rica, já não precisa de 7, 8 empregados. Uhum. Tem os robôs, né? Tem os robôs, tem aspirador robô, tem a cozinha toda robotizada, tem a Alexa, tem, enfim, uma ou duas pessoas complementando com a limpeza e tal, mantém uma Domus, né? Uma casa contemporânea. Tu sabe que eu sempre, antes de tu entrar nisso, eu sempre penso, as grandes sacanagens são pensadas em volta de uma mesa, em jantares luxuosos, né? Com ali os representantes institucionais mais... Os do Solon. E aí, quem está servindo, né? Imagina quando esse agente... Perceber. Começar a falar. Isso é claro que existe essa ironia, né, na tragédia Antígona, que é um dos monumentos da história da cultura. Há um momento em que o tirano Creonte, que é uma espécie de Michel Temer da tragédia grega, né? Maligno e tal... Ele é espicaçado por um guarda que está ali, né? E a ironia com que ele trata o senhor ali, o que te machuca? O espírito, são minhas palavras te machucam a tua orelha? E tal. Porque ele está contando lá do heroísmo da menina, Antígona, né? Que contesta o poder. Então, isso é na paz dos banquetes. O arranjo oligárquico não é no topo de uma torre, não, de gente maligna, com trajes assim de feiticeiros e bruxos e dracúlios, né? Tramam, conspiram. Não, é nas festas de casamento, é no golf club, é no iate, é num modo de vida ameno, né? Elegante, leve. Chico, uma coisa que me chama a atenção é essa questão, é um termo que tem, inclusive, provoca uma certa, obviamente na direita, mas também na esquerda. O termo politicamente correto. Existe muita gente que se incomoda profundamente com manifestações do politicamente correto. Eu acho que um país que viveu, digamos, 2/3 da sua existência enquanto país sob o regime da escravidão, o problema dele não é o politicamente correto, é o politicamente incorreto. Não é? E esse mal-estar com o politicamente correto, que se manifesta tanto perante, digamos assim, um ambientalista, quando as mulheres que tomam o seu destino, contra os negros que ocupam o lugar que não deveriam ocupar, contra os índios que querem ter garantido as suas terras, etc, etc, etc. Olha, Ayrton, assim, exatamente como tu dizes, né? O politicamente correto simplesmente é educação e civilidade. São protocolos de bem viver, de respeito, recíproco, de reciprocidade, de dignidade. Então não tem nada de errado no politicamente correto. Mas a instrumentalização disso
como um código de conduta prescritivo, deu autoridade moralista. Então, existem, no campo do politicamente correto, grupos que se arvoram o poder de mores, né, de zeladores da moralidade, e que querem controlar e denunciar e serem senhores dessa moralidade, o que é contra o espírito do politicamente correto. Como eu disse há pouco, o seu espírito é de reciprocidade, dignidade, educação, consciência. E por isso eu compreendo quando uma artista como Marina Abramovic, que aliás está no Brasil agora, dos grandes artistas da atualidade, né? Das maiores, evidentemente uma mente emancipada, muito adiante do nosso tempo, né? Ela esses dias se queixou do politicamente correto porque eventualmente ele aparece sob a forma de moralismo tradicional. E isso também não concordo. Não concordo porque é similar ao constrangimento contra o qual a ideologia politicamente correta se construiu. Né? E que vem a política de cancelamento. De cancelamento. Né? Toda essa doença nas redes sociais também. Que... muitas vezes com insensatez, né? sem circunstanciamento, com outras ambições e interesses, com compromissos, com clientelismo. Né? Então é bem complexo. Ou com o uso dos conceitos. Por exemplo, tem o black card. Né? A pessoa se simula, se faz de antirracista para ganhar uma credencial e fazer outras iniquidades diferentes, né? Então, assim, existe uma certa complexidade que eu acho que nós, Ayrton, nos obriga a discutir um pouco esse assunto, mas não para constranger o conceito civilizatório de politicamente correto, né? Outra coisa interessante... Sabe que essa semana eu assisti o filme Pobres Criaturas. E me chamou muito a atenção, assim, o filme é sensacional, né? E traz muito a questão da amoralidade. A gente fala de moralidade, fala de imoralidade. Agora, o conceito de amoralidade não é tratado, né, na sociedade. Ele é mais exigente, porque, por exemplo, hoje se fala em poliamor. E é um assunto que... algum tempo atrás não era possível, né? Então tem um novo capítulo da cultura erótica contemporânea. O poliamor se é possível com certo grau de amoralidade, né? Que não declarar como imoral um certo comportamento. Por que imoral? Porque por um casamento tradicional, né? Bem tradicional, qualquer divergência é imoral. Mas aqui em Novo Hamburgo há um trisal, reconhecido pela justiça, inclusive, né? Direito de dar o nome ao filho lá, 3 pais, né? E aí vem aquela pergunta, o que isso me atinge? Qual é o problema que isso tem para mim? Como diz o Drauzio Varela, se o seu vizinho homossexual lhe incomoda, isso precisa de tratamento, você está doente. Isso o Péricles falava na oração fúnebre, que é o maior monumento da história da retórica. Claro, não vamos nos iludir, eu sei das tensões e contradições de Atenas, tá? Mas tem uma parte que é nutritiva, que é interessante, que é inspiradora. Diz assim, somos uma cidade moderna, não me importa o que o meu vizinho faz, eu não olho para ele com olhos de censura. Então, a gente tem que entender que o amoral não é uma forma de combater a moralidade, é de viver livremente e estabelecer os seus cânones unicamente pelo princípio da reciprocidade. Democracia, justiça, igualdade econômica, isonomia como um todo, são deduzidos do princípio de reciprocidade. E é ele que basta. Se houver respeito, coexistência, né? Então o inimigo é a desmedida, que o grego chamava hybris. O conceito central contra o qual, com o uso do qual se construiu uma sociedade com ambições de igualdade, de isonomia, é excesso, desmedida. Esse rico arrogante, ou o herói que se acha divino, ou o orador que dá nó em gota d'água e com isso quer tomar o poder, são formas de excesso, né, de desmedida, de transgressão jurídica e também, por vezes, na visão antiga, né, teológica, invadir o território divino. Né? Então essa ideia de híbris, isso sim que nós temos que ter presente. Infelizmente não praticamos muito o uso dessa palavra, que ele ajuda a percebermos qual é o lugar de cada um, e se houver reciprocidade, haverá convívio. Pronto, e aí, o que importa o meu estilo de vida? Se eu quero andar com uma faca atravessada na cabeça, se isso não me incomoda, não, cada um tem que viver a sua vida, não é? Chico, uma coisa que me chama a atenção também é um processo que se percebe
especialmente na mídia corporativa, né? Na grande mídia e tal. Mas também nas assembleias, nas câmaras, né? Nos próprios governantes, digamos assim, a degradação do termo público. O termo público parece que tudo que o público toca fica contaminado com uma coisa negativa, uma coisa ruim, uma coisa que tem que ser destruída e substituída pelo termo privado. Né? Isso é uma construção que começou lá há mais de 50 anos, talvez, né? Tipo, o Brasil sempre oscilou entre as duas coisas, né? Entre a questão pública e a questão privada. Eu creio que o avanço mesmo na degradação do conceito do público é um resultado triunfal do neoliberalismo. Então, vamos recuar um pouco mais, vamos avançar mais no tempo. É dos anos 90, né? Consenso de Washington. E isso impregnou realmente, se tornou uma convicção ideológica, porque ela elimina a análise dos fatos, né? E da realidade. Por exemplo, a realidade da participação do Estado na economia. E se cria um tabu de que qualquer atuação do Estado na economia é nociva. Isso é um tabu mantido. Quando no Brasil o Estado sempre foi essencial para os avanços econômicos, mas, fundamental. Que seria do Brasil? O Brasil é fruto da atuação do Estado na economia. Exatamente, especialmente a partir do Getúlio, né? E ele porque a burguesia não teve peito de fazer o que o Estado fez. Tinha capital, tinha patrimônio. O ciclo do café ainda tinha nutrido uma fortuna, né? De rendimento nacional, havia poupança nacional na burguesia para isso. Mas a CSN que foi que fez. Mas eu não vou entrar nem nesse argumento histórico. Há outros, porque isso é formativo, mudam os quadros, então poderia mudar isso, né? Mas, digamos, o quadro de uma empresa estatal em serviços essenciais, como a CE. E aí nós temos o contraste, o que o Brizola fez... Estatizar a Light por R$1 ou um cruzeiro é um preço simbólico. E agora entregar uma empresa estratégica. Por um preço simbólico. Por um preço de... assim, um símbolo de um carro, né? R$100 mil. E evidentemente que há uma insensatez absurda nisso. Testemunho da incapacidade de planejamento, de formação de recursos humanos, de visão estratégica, que permitiria, bem desenvolvido, um quadro de administração, sim, claro, dar a essa empresa um bom desempenho, sem prejuízo da livre iniciativa. Não tem um conflito, não é o Estado que está avançando e nada, não, é o Estado que está garantindo um fundamento. E poderia fazê-lo, sim, com formação, com estratégia, né? E, claro, em vez do lucro ir para uma poupança para o exterior, né? Privatizado, retornaria em forma de investimento. O que permitiria isso? Ora, um quadro de gestão, de planejamento, de administração. Não vamos lembrar que aquele podridão do Sartori fechou a Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, que é um prédio que está abandonado, ele não é uma prédio de balas agora, que tinha como uma das suas finalidades manter políticas de formação do serviço público. E claro que a degradação disso agrega um argumento para quem quer ver essas empresas e os serviços públicos degradados e assim fazer o que já sabemos, né? Privatizar. Então, assim, a polarização disso foi fomentada, tem uma raiz na Guerra Fria, na oposição entre liberalismo capitalista e economia de Estado, né? Socialista, mas quem realmente triunfou nisso, porque se tornou um fato de linguagem, uma ideologia plenamente consolidada, foi o Consenso de Washington. Então, eu acho que nós, intelectuais, temos que permanentemente defender o público, o conceito de público, o que é público, e todas as suas dimensões que vão da educação pública ao mercado público. Né? E o Cais Mauá, né? E o patrimônio público, o interesse público, as vias públicas, né? A percepção do que é público. Então, o nosso antídoto é realmente falar, conceitualizar, polemizar, mas usando realmente essa palavra, o que vem a ser o público. Já que estamos falando em bagatelas aí, falamos num cruzeiro do Brizola, nos 100 mil da CE, e isso que a Kátia falou há pouco, a questão do Cais Mauá, que o Cais Mauá que foi entregue para uma empresa cujo capital social é de R$10 mil e que funcionava num apartamento até um mês antes do chamado leilão de um
lance só e de um participante E que é um só. símbolo da cidade, né? E que tem todo um projeto já, inclusive, de professores da URGS, né? Para fazer um centro cultural, enfim, ter uma Olha, utilidade pública para É que, ele. então, no nosso caso aqui, estamos tratando não apenas essa ambição, desse arroubo de privatizar, né, o patrimônio público, mas de fazê-lo com números, em valores assombrosamente escandalosos. Assombrosamente escandalosos. Que a gente fica perplexo de não ver a população tomar chamas, tochas, sei pelas ruas, né, para cobrar o que está acontecendo. Mas Chico, esses números que tu chama de escandalosos, eles jamais são questionados pela imprensa. Jamais são questionados. Bom, eu publiquei no meu artigo a denúncia do que ocorreu em caso similar, na minha coluna Zero Hora, né? Um artigo chamado Harmonia. Aí, como faço de costume, eu tomo conceitos do humanismo, da Grécia, enfim, mas trago para cá, para nós refletirmos o mundo onde vivemos, cidade onde vivemos. Esse parque, Maurício Sirotsky, conhecido como Parque da Harmonia, Maurício Sirotsky sobrinho, e a Orla 1, na qual gastou-se mais de 60 milhões de reais com dinheiro do Fundo Andino, né, que nós pagaremos, foi um empréstimo, uma reforma que urbanizou a Orla, e alguns anexos ali do Parque da Harmonia, totalizando 25,6 hectares, eles foram leiloados para o período de 35 anos. Você sabe por quanto? Mais um número escandaloso, vamos ouvir. 201 mil reais. 35 anos. O lance mínimo era 200 mil reais. Portanto, houve um ágio de 0,5%. Esses 35% significa que vão pagar R$ 457 reais de aluguel por mês por 25,6 hectares da área mais nobre da cidade, que inclui a Orla, um parque junto ao centro histórico. Acrescenta-se a isso um compromisso de entrega ao poder público de 1,5% do desempenho, que o contrato não especifica se é líquido ou bruto. O que for mais conveniente será aplicado para se pagar menos, é claro, né? E aí o município se torna sócio do desempenho de uma empresa de estacionamento, eventos, aluguel de barraquinhas, o que for, né? Que privatiza o acesso a um parque, a Orla, e que produz para a sociedade imediatamente malefícios de perder o acesso, de perder um patrimônio público e outros malefícios, que é de fazerem lá intervenções deselegantes, sem conteúdo. Um lugar que poderia ser jardinado, ser um parque muito legal para os nativistas que gostam daquilo, né? Com recantos para passar o fim de semana, enfim. Não, vai se tornando área de eventos para alocar, para promover, do patrimônio público. Agora, vejam os números que eu falei. E é para O uso número que eu comercial falei. ali? Sim, para fazer Comercial. o que quiserem. Para fazerem o que quiserem, desde que tenha viabilidade econômica e recebam uma chancela do município. Então, por exemplo, agora avançaram naquela praça que tem ao lado da usina do gasômetro, Sim. junto à Gárgula de Porto Alegre, que é aquela escultura da Elis Regina. Coitadinha. Né? Tem outras esculturas horríveis também em Porto Alegre, e recentes. As gárgulas. Mas essas gárgulas, infelizmente, não estão espantando os males. Pelo contrário, estão chamando mais monstros para perto, né? Então, veja, olha os valores de que eu estou falando, entenderam? Sim. 25,6 hectares, 201 mil reais por 35 anos. E outra coisa, um concorrente, uma empresa feita ad hoc para isso, sem nenhuma experiência, sem nenhuma tradição nisso. Parece que é um padrão, né? Considerando o que aconteceu com o Cais Mauá. Muito pior. Muito pior. Porque então, sabe o que houve ali? Não entrou recurso pro... Não foi vendido. O Estado doou 144,7 milhões. Foi isso o resultado do leilão. A fórmula assombrosa, de novo a palavra, né? Concebida, é que ganharia o leilão quem menos onerasse esse patrimônio. Então, o teto era 148 milhões. Digamos, um outro concorrente poderia fazer uma proposta recebendo só 130 milhões. Mas não houve isso. E aí tem outra questão que tem que ser investigada, claro, com quebras de sigilo, com investigação policial. Como que esses proponentes sabem que são só eles disputando? Evidentemente, uma disputa de um leilão público deveria ser rigorosamente delimitada. O campo de informações não pode ser construído com um diálogo cooperativo.
entre quem oferece e quem quer comprar. Senão acontece o que aconteceu aí. De 200 mil, o cara oferece 201 mil reais. Acham que a gente nasceu ontem? Somos todos realmente trouxas. É que a gente não fica sabendo, né, dessas coisas. Então, essa é a questão. Mas assim, aí eu me detive. São O que que eu naquelas faço? mesas que tu estava A gente falando. é o povo, né? É, exatamente. Mas aí o que eu faço, né? Como eu falo, assim, na opinião pública, eu sou obrigado a gastar uma parte enorme do meu tempo, que eu preferia usar tocando piano, bebendo vinho com os amigos, né? Para examinar a documentação, para ir no digital, para ler tudo, para que eu tenha segurança de tudo que estou falando, para ser processado, né? Claro, eles estão agressivos também, estou de olho, né? Vão ouvir essa entrevista e tal. Mas então, assim, no CAIS aqui, o caso é muito pior. Porque está havendo uma entrega do patrimônio. O governadorzinho, o diminutivo aqui é relativo à qualidade desse governador, né? Ele disse assim, é como se fosse um evento cultural, nós estaríamos patrocinando um evento cultural. Mas aqui nós estamos dando um estímulo ao empreendedor. Que vai então desenvolver o quê? Negócios. E com os negócios vai o quê? Vai lucrar. Eu não sou contra que ele lucre. Mas por que tem que ser a custa do patrimônio público numa área nobre da cidade? Porque não pode E que ser tem grupos culturais da cidade que gostariam de estar ocupando esse espaço. E além disso, há modelos internacionais que permitiriam um uso muito melhor, um conjunto de ideias, né? Muito O Rio melhor. de Janeiro, né? Não precisamos ir longe. No Rio de Janeiro se teve uma ocupação cultural, né? Dos galpões. Bom, ali tem o Porto Maravilha, foi um projeto feito com uma metodologia muito arrojada, que é promovida por um instituto de arquitetos americano, o American Institute of Architects, e eles fazem assim, uma espécie de medicina sem fronteiras, são arquitetos que vão nas regiões e ajudam a sociedade a se mobilizar para compreender o patrimônio que tem e o que pode fazer com isso. E depois ajuda a desenhar, desenvolver com padrões muito contemporâneos, sustentáveis, viáveis, né? E esse grupo foi atuante no processo que foi bem sucedido no Rio de Janeiro. E esse, o Porto Maravilha, que como chama esse processo, ele é localizado exatamente em frente à sede do BNDES. Então, o Leite contratou para privatizar o CAIS uma equipe do BNDES. Essa equipe veio aqui, fez uma audiência pública, eu fui lá conversar com eles. Eles não... BNDES, na frente dele, Porto Maravilha. Revitalização do Porto. E, então, consultei o líder desse grupo, junto com todos que estavam ali, gente inteligente, muito elegante e tal. Vocês sabem como foi feita a revitalização do Porto Maravilha? Não tinham a menor ideia. Eles só tinham o compromisso ideológico de fazer, com esse eufemismo que adotaram, a desestatização, então promovida pelo BNDES, que deveria fazer exatamente o contrário. Não é estatizar, mas promover o desenvolvimento social, que não pode ter essa barreira. Eventualmente será, sim, uma organização social, outra vez será uma empresa, outra vez será uma autarquia, enfim, desenvolvimento é complexo, não? Eles não tinham a menor noção, porque a única finalidade deles era promover a alienação privada do patrimônio público, e assim fizeram. Então eles fizeram um projeto matriz, esse projeto foi adotado pelo governo, um grupo se habilitou para formular um projeto, um desenho, o grupo Revitaliza, foi remunerado para isso, 4,7 milhões. A princípio, esse valor seria pago por quem comprasse, ganhasse o edital, né? Deveria pagar o grupo Revitaliza. Só que nos termos do contrato, que eu já examinei, o grupo que ganhou não está comprometido com o projeto. Nós nem sequer sabemos qual o projeto é. Eles não têm compromisso, poderão fazer alterações. Então eles alegam que são alterações cosméticas, os materiais, detalhes do acabamento, que são da liberdade arquitetônica e tal. Não, é uma liberdade muito ampla. E que atinge o coração da cidade, onde se formou a cidade, né? E que tem um potencial imenso, já foi realizado parte desse potencial, lugar de convívio, a OSPA tocando, cineastas filmando, feira do livro, feira de artesanato, muita coisa que houve antes da IEDA barrar aquilo, né? Com o edital, ganhou o consórcio CAIS Mauá. A primeira atitude foi interditar o CAIS, ele começou a se degradar e assim foi por 10 anos. E eu e meus pares, um grupo grande, opinião pública, né, lutando, denunciando aquilo. Geraldo da Camino, no Ministério Público de Contas, fazendo um trabalho exemplar de denúncia disso tudo. Denúncias que chegavam no conselho do Tribunal de Contas e ali tudo perde valor, né? Porque é um colégio de convívio, né? É como aquele banquete lá. Aquele banquete. Então, o que aconteceu? A cidade perdeu 10 anos ali. E agora os idiotas mentais
que fazem um ataque contra o patrimônio público e tal, acusam o Estado, ou o que eles chamam de caranguejos, né? Pela degradação do cais, que foi promovido por uma empresa privada nos marcos que eles sonham, que é uma concessão privada. Pegaram uma fortuna, 168 milhões. Onde estão? Dinheiro do IP, do Fundo Previdenciário de Canoas. Tá, a Polícia Federal no encalço. Mas ficou 10 anos ali, nada foi feito. Não é que não possa fazer, é que tem uma pactuação que é indiferente, que é insensível, que é muito vigorosa entre o alto capital e o governo. Então o governo Leite foi a São Paulo ajeitar isso tudo, foi ao Rio de Janeiro ajeitar isso tudo e virou as costas para o Rio Grande, para nós aqui, para a sociedade, e incluindo por esse grupo de meus colegas da URGS, o Projeto Cais Cultural. Mas é claro, haveria essa e outras opções. Um concurso internacional, por exemplo, viria gente com talento, com inovações, não? Muitas opções. Sim. Optamos pelo pior. Bom, temos, né? A gente fica assombrado, né? É cada coisa que a gente ouve nesse podcast que nos deixa assim embasbacados. Por falar em coisas que a gente ouve nesse podcast, eu sei que está no final, Kátia, mas não, já terminou. Rápido. Não, mas então nos descontos, então. Assim, ó, no podcast anterior, a gente ouviu a professora Eleni Schiller, presidente do CEPER, dizer que um funcionário de escola, o salário dele é R$657. Tu és professor, deve ter deve saber disso e tal. R$657. É um assombro, por falar em assombro, em assombroso, em escandaloso. Este é um assombro. Eu tenho uma posição muito privilegiada, porque eu sou professor titular na URGS, onde atuo há 30 anos, né? Então, minha condição salarial não é essa, né? Claro. Mas a gente está sensível. Por exemplo, eu tenho alunos que são professores do Estado, ou que saem, ou egressos que vão, e que vão ter uma condição de vida em que eles não podem ir nos congressos, comprar livro, no cinema, viajar, que são insumos para a qualidade cultural necessários para um docente. Ir no Teatro São Pedro, no cinema. Porque se tu ganha 2.500, 3.000, tu terá que calcular muito bem cada centavo do teu orçamento, né? Para não entrar num ciclo de dívida. Então, desses 657 até, digamos, uns 13.000, 4.000, há uma compressão econômica que é histórica. E, evidentemente, se houver uma atenção com a educação, ela começará com uma reconsideração da estrutura salarial do Estado como um todo, para que possa suprir essa demanda. Mas o que nós estamos vendo é uma oligarquização completa da estrutura salarial do Estado. E agora a Brigada Militar se tornou outro caso pavoroso, né? O mundo de oficiais tem um padrão salarial e de vida, e de formação e desempenho, e os praças, não vou nem comentar, né? Então, isso vale para toda a sociedade. Quando a gente fala a síndrome e a causa genética, que é a sociedade senhorial colonial, nós vamos vendo isso se desdobrando em tudo que ocorre à nossa frente, né? Com formas, com instituições bem contemporâneas. E por isso que a consciência histórica pode ajudar um pouquinho, para nós entendermos que tem um motor muito complexo por trás disso tudo e que há antídotos. Estamos aqui para isso. Chico, já acabou nosso tempo da entrevista, mas tu vai continuar aqui com a gente no podcast. Mas a gente resolveu fazer um bolão hoje, devido aos vários temas aí da semana, que é quando o Bolsonaro vai ser preso. Vai ser preso naquele dia em que eu vou abrir 13 barris de chopp no coração de Porto Alegre, botar música para todos celebrarmos uma festa que será uma das grandes festas das nossas vidas. Vocês já imaginaram a felicidade desse dia? A gente vê aquele monstro, aquele ser odioso, recebendo o destino que merece. Aliás, ele mereceria coisa muito pior, né? Porque ele é autor de um genocídio que não foi ainda judicializado corretamente, é muito difícil, mas mais ou menos 525 mil brasileiras e brasileiros, dos 720 mil que morreram do Covid-19, o foram desnecessariamente por força desse monstro. Então, assim,
Não creio que será imediatamente, Kátia, mas quando ocorrer, estão todas e todos convidados, quem nos ouve, quem aqui está, né, por uma grande já tem celebração. o local. Sim, na ocasião iremos para o local que foi raptado da cidade um tempo atrás, para os periquitos, os patriotários, né, infestarem a paisagem, né? Vamos lá tentar aplicar um flit lá, limpar, sanitizar sem higienizar, né? Com democracia, com festa, com alegria, possivelmente lá mesmo, naquele lugar. Então tá, já estão todos convidados aí. Muito obrigada, Francisco Marshall, por tua participação aqui com a gente, né? Teríamos muito mais para falar, muitos mais temas para explorar, mas infelizmente o nosso tempo é pouco. Eu que agradeço a honra e a alegria do convite, convivo com vocês aqui, Kátia, Ayrton, Dão. Muito obrigado. Gente, aproveitar para convidar vocês para apoiar o nosso jornalismo, apoiar a comunicação popular, apoiar o Brasil de Fato RS. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Descomplicando a economia. Pois é, Kátia, estamos aí de volta. Saiu essa semana nossa Niara, né? Tá bonita essa cartilha, hein? A coletânea das tirinhas de 2023. E se a gente acompanhar aqui, cada semana tem um tema, né? E são os temas da semana mesmo. Ou seja, tem toda sexta-feira sai uma tirinha tentando falar um pouco sobre as questões relativas à economia, à tributação, à sociedade, à política, mas sempre chamando a atenção para a necessidade, e não a opção, mas a necessidade que temos de construir uma tributação que atinja os super ricos, né? Que realmente tribute os super ricos. Não há saída para o Brasil sem que a gente efetivamente distribua o ônus de forma equitativa, de forma equilibrada, né? Que os super ricos paguem parte da conta para que os pobres possam viver melhor. Na verdade, bastaria, né? O Chico comentou sobre, né, a renda dos professores e a renda dos funcionários e tal. Uma parte significativa da renda é comprometida com tributos das pessoas, né? Outra parte com juros, as pessoas que vão se endividando. Quer dizer, o que sobra para o consumo é muito pouco. Para o consumo propriamente dito é muito pouco. Então, uma reforma tributária que efetivamente tribute os mais ricos e desonere os mais pobres é uma medida de natureza econômica importantíssima, porque faz com que as pessoas tenham maior disponibilidade de renda e automaticamente gerem mais demanda na atividade econômica. Bom, isso é uma formulazinha mágica, né? E que não se aplica no Brasil. Não se aplica no Brasil justamente porque os setores que controlam o Estado são setores antidesenvolvimentistas, são setores que não querem o desenvolvimento econômico, são setores que vivem da concentração e que vivem do subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento, portanto, é uma opção. Subdesenvolvimento não é uma condição circunstancial do país, né, que não conseguiu se desenvolver. Não. Subdesenvolver ou se desenvolver é pauta da disputa. Isso fica evidente, né? E nós estávamos falando aqui todo o processo de privatização. Na privatização ela não virou um meio para alcançar alguma coisa, ela virou um fim. Né? Tanto que no governo anterior, no governo federal do Bolsonaro, tinha um Ministério de Desestatização. Secretaria Especial para Desestatizar. Ou seja, desestatizar passou a ser uma ação de Estado. Desestatizar passou a ser um objetivo do Estado. Destruir-se, né? Passou a ser o objetivo do Estado. Então, qual é a ideologia que tem por trás disso aí tudo, né? Claro que não sou especialista nessa área, mas a gente vê agora que o governo está lançando as 6 missões para reindustrializar o país. E é um espectro bastante ousado, né? De desenvolvimento de atividade econômica, industrial, a partir da premissa de que todos os países que se desenvolveram a partir da indústria, né? A partir do processo industrial, a partir da geração de riqueza.
de mercado interno de geração de riqueza, produção de riqueza, e partiu também da premissa de que houve um processo, um retrocesso industrial no país muito profundo, sobretudo a partir da década de 90, né, do neoliberalismo, quando o consenso de Washington entra no país, desembarca aqui. Ele desembarca exatamente no período que a gente estava querendo iniciar um processo de construção de um Estado desenvolvimentista da Constituição de 88, de um Estado de bem-estar social da Constituição de 88. E é nesse período que desembarca o neoliberalismo, que nega tudo aquilo que a Constituição trouxe, né? E que controla os instrumentos. E o principal instrumento de controle foi o instrumento das políticas fiscal, tributária, monetária. Política cambial. Então, ele controla esses mecanismos, que são os mecanismos que o Estado dispõe para construir e dar efetividade à própria Constituição. E vejam que, quando saiu esse programa de reindustrialização do país para os próximos 10 anos, houve muitas críticas. E as críticas do setor industrial, no setor industrial muito poucas, mas das críticas do setor financeiro e do setor do agro e da mídia de forma geral foram críticas no sentido de dizer que era um retrocesso. Que nós estávamos voltando, nós estávamos querendo aplicar fórmulas antigas. O que são as fórmulas antigas? A fórmula antiga que eles falam é quando o Estado assume a sua condição de indutor do desenvolvimento. Assim como todos os estados na história que se desenvolveram, ou todas as sociedades que se desenvolveram, foram os estados que foram os atores. Assim como a própria história do Brasil nos mostra que os períodos que nós nos desenvolvemos, quem promoveu o desenvolvimento efetivamente foi o Estado. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Alemanha, aconteceu em todos os países. Ou seja, a lógica de que a lógica antidesenvolvimentista de que o Estado não deve ser o indutor do desenvolvimento, e que é propagandeada pelo neoliberalismo e pelo consenso de Washington, esta lógica é a lógica do subdesenvolvimento. É a lógica de manutenção na condição da forma natural. Ou seja, o natural é as forças de mercado, elas se organizam não para desenvolvimento, elas se organizam para ganhar dinheiro. Quem se organiza para o desenvolvimento é o Estado, é a sociedade. Então, o desenvolvimento econômico em todos os países em que ocorreu foi decorrente de planejamento de sociedade, de Estado, de organização social. Né? Não foi decorrente das forças do capital e do mercado. Foram decorrentes. As forças do capital e do mercado promovem concentração e geração de riqueza concentrada. Quem promove desenvolvimento econômico e social é a ação deliberada do Estado, decisão política. E aí, quando o Estado brasileiro promove, traz de volta, muito modesto, porque dentro das armadilhas do discurso, né, não pode dizer que o Estado é interventor, que o Estado é indutor, né? É uma coisa muito modesta. Os investimentos vêm via banco de desenvolvimento e não via investimento direto. Não pode dizer que o Estado vai reestatizar empresas, porque isso tudo já está vencido no discurso e no imaginário. Mas o Estado, quando ele apresenta um programa de investimento muito modesto, 300 bilhões é quase nada. Quando a gente compara com 300 bilhões em 4 anos, até 2026. Quando se compara com 360 bilhões em 1 ano para o Plano Safra. O Plano Safra recebeu 360 bilhões, a menor parte para a agricultura familiar, a maior parte para a agricultura empresarial, né, para o agro, e não houve ninguém criticando. Agora, quando se aponta em 4 anos um recurso de 300 bi para desenvolver a indústria de tecnologia, a indústria da saúde,
a indústria da infraestrutura urbana, ônibus elétricos, a indústria de defesa, tudo isso vai se promover com 300 bilhões, uma cadeia produtiva que vai gerar empregos, que envolve compras governamentais, que envolve intervenção direta do Estado na atividade econômica e industrial, para a gente voltar a um ciclo de reindustrialização do país. Quando surge esta ideia, surgem as críticas de que o Estado vai quebrar, de que não vai cumprir as metas fiscais, é gastança, né? Ou seja, os setores... O que eles gostam mesmo é de renúncia fiscal, né? Exatamente. Ou seja, os setores dominantes, os oligarcas, os patrimonialistas, eles não toleram o desenvolvimento. E para desenvolver o país não há saída, né? Ou seja, no fundo, talvez as raízes sejam mais profundas. Porque para desenvolver o país eu preciso desenvolver educação, eu preciso ter inserção social, eu preciso ter distribuição de renda. Quer dizer, talvez sejam esses efeitos que eles não tolerem. Menos do que o desenvolvimento propriamente dito. Porque no desenvolvimento todo mundo ganha mais. Muito bem. Ayrton, o que a imprensa tem a ver com isso? Aliás, tem tanto assunto essa semana, hein? Prensa na imprensa. Tem muito assunto, mas eu vou ficar fixado num ponto só. Até acho que tem algum tipo de interação com isso que o Dão acabou de falar. Embora pareça distante. É o seguinte, eu vou falar sobre o comportamento da imprensa brasileira, imprensa corporativa, diante da fala do Lula, que afinal de contas virou mais do que uma notícia, virou uma campanha, né, na imprensa brasileira contra o governo, contra o Brasil, contra digamos, a ideia de o Brasil ser um protagonista, né? Do Brasil ser um protagonista, né? E se nós formos comparar isso com o comportamento que a imprensa internacional teve diante do mesmo fato, nós vamos ver que a imprensa internacional não fez campanha nenhuma, deu um destaque a esse assunto, sim, mas não como manchete, talvez pelo que eu vi nos sites, né, da imprensa internacional, um destaque mediano, assim, a respeito desse assunto, sem editorialização. E aqui foi com direito à editorialização o tempo todo. Todos os dias, né? Todos os dias, o tempo todo. Inclusive agora, quando teve o secretário Antony Blinken, né, agora na reunião do G20, nem assim essa coisa passou, né? Embora o Blinken tenha elogiado o Lula, elogiado o Brasil, dito do seu máximo interesse em colaborar com o Brasil, Estados Unidos e Brasil, tirado foto sorrindo e tal. Nem isso amainou, digamos assim, esse viés assim, não, o Blinken vai vir para puxar a orelha do Lula. Não fez nada disso, aliás, ninguém fez. Ninguém fez, né? Pelo contrário, o que houve foi... Foram até discretos, na verdade, elogios assim, à postura do Lula, enfim. Mas aqui virou um negócio... Outros líderes mundiais também se posicionando, né? Se posicionaram com o Gustavo Petro, que por sua vez já havia sido atacado pelo mesmo Netanyahu com a ameaça de cortar as relações quando ele disse que era preciso acabar com o conflito, né? Então, isso me lembrou, esse comportamento é um comportamento de manada, né? Tu abre o Globo, é uma coisa, a Folha também um pouco mais discreta, o Estadão nem se fala, mas é isso, entende? É essa batida, né? Quando eu digo que isso tem a ver com o que tu estava falando, eu acho que no fundo o que incomoda a nossa mídia é a ideia do protagonismo. Porque a ideia do protagonismo, ela conflita com o projeto do subdesenvolvimento, né? A ideia de que o Brasil tenha protagonismo internacional não é aceita, não foi aceita antes, sempre foi vista com reservas ou até mesmo com ironias, né? No caso do Lula, no caso da Dilma, né? Eu acho que é esse gesto do Lula colocando o Brasil, digamos assim, protagonicamente no mundo, né? Propondo
no fundo, ele estava propondo o fim da carnificina, né? Isso incomodou por ser o Lula e por ser o Brasil se tornando protagonista. Acho que a imprensa deixou aflorar aquela coisa que o Nelson Rodrigues sempre falou, né? Com o seu velho complexo de vira-lata, né? Porque isso é histórico, né? A ideia do protagonismo, a ideia do Brasil ser protagonista nunca foi bem digerida, né? Eu acho até que dialoga um pouco com aquela ideia da República Velha, do Brasil como produtor de commodities, né? Que foi rompida lá em 1930 com Getúlio, que mais tarde vai propiciar a siderúrgica de Volta Redonda ao Brasil, enfim. Aí depois há um imenso questionamento, eu sempre lembro isso, né? Quando da criação da Petrobras, né, foi altamente criticado, o Brasil não tinha que fazer aquilo, que aquilo não ia dar certo, e depois no pré-sal de novo, que não tinha que explorar, que não era para o Brasil, né, que o negócio nosso como foi no passado o açúcar, foi no passado o café, hoje a soja, esse é o nosso lugarzinho no mundo e vamos ficar por aí. Essa ideia do Lula, ele conflita muito com isso e provocou, digamos assim, essa cegueira voluntária, digamos assim, em relação ao papel do Brasil hoje no mundo, né, e ao papel do Lula hoje no mundo, né, e conflitou barbaramente com o que a imprensa internacional fez, né, ou seja, a imprensa brasileira ficou falando sozinha. Uhum. Mas, enfim, cumpriu o seu papel, né? Muito histórico. Bem. Mas é genocídio, né? Que estamos vendo na Palestina. Não há nenhuma dúvida. Gente, antes de passar aí para o nosso último quadro do podcast, aquele quadro mais animado, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o nosso podcast. Também queremos lembrar que os cinebancários, né, aqui no Sindicato dos Bancários, um dos últimos cinemas de calçada de Porto Alegre, está retornando essa semana com as estreias do ano. São os filmes Servidão, de Renato Barbieri, e o premiado Levante, de Lila Alá. As produções entraram em cartaz nesta quinta-feira, nas sessões das 17 horas, o Servidão, e 15 e 19 horas, o Levante. Então fica aí a dica já para o cinema do final de semana. Figuraça da semana. A figuraça da semana, olha, eu pensei no Lula por causa dessa insânia total aí da nossa imprensa, mas o Lula já foi figuraça, né? Então eu pensei alternativamente no Julian Assange. Eu acho que o Julian Assange é um caso que é de um tamanho escândalo assim, que está prestes a ser extraditado para os Estados Unidos, onde pode passar o resto da vida na prisão, já tem a saúde debilitada, e digamos assim, né, se nós vamos tratar de jornalismo de furo, ou que seja, né, ele que é jornalista também, e ele deu, digamos assim, o furo do século com esse vazamento das informações confidenciais dos Estados Unidos, mostrando que eles espionavam presidentes que eram amigos, né? Seus amigos, espionavam seus amigos, né? E ordenavam assassinatos, enfim, né? Então acho que o meu voto é o Assange. E, aliás, essa semana, né, teve o julgamento que ele não conseguiu comparecer devido à saúde dele, e teve atos no mundo todo, né, em vários países, aqui no Brasil, inclusive em Porto Alegre. Né, um ato pequeno, mas bem simbólico, que foi realizado ali na Esquina Democrática. É um bom nome, Ayrton, um bom nome. Mas eu queria trazer um outro aqui, que é, na verdade, resgatar uma memória, né, uma figura histórica, que é o Malcolm X, que nessa semana também tivemos a data do assassinato dele, né, em 21 de fevereiro de 1965. Malcolm X, que é uma figura, né, histórica, que, aliás, ela é uma figura que, estranhamente, é reverenciada tanto pela esquerda como para a direita, né? Vários grupos de extrema-direita também reverenciam Malcolm X. Então, quero deixar aí essa sugestão, né, pelo seu legado
de luta pelos direitos humanos, antirracista nos Estados Unidos. Pois é. Eu vou acompanhar o Ayrton. Eu vou votar no Julian Assange. Tem alguma sugestão, Chico? Eu havia pensado também no Assange, porque está numa situação pavorosa, né? Na iminência de ir para os Estados Unidos, onde poderá ter até a pena de morte, eventualmente, né? Mas eu também vou trazer um outro camarada aqui, o Casão, o jogador Casagrande, que junto com o Juca Kfouri são uma voz de lucidez em um meio terrível, tipo um agro, assim, da sociedade brasileira. Esse mundo de jogadores cafajestes, né? Milionários e alguns deles também estupradores, né? Então, assim, houve a condenação do Daniel Alves, na Espanha. Um fato importante, porque foi isso decorrente da credibilidade dada à mulher que foi estuprada, a vítima. É muito raro, muito difícil. Aqui a gente teve o caso Mariana, em Florianópolis, foi exatamente o contrário, né? Então, é muito difícil. E o Casagrande soube reverberar isso, para que entendam, né, que comportamentos nocivos não podem ocorrer. Mas, assim, num mundo de permissividade, de pessoas muito ricas, cheias de festa, de consagração e tal, é difícil, né? Sabe que são jogadores frágeis psicologicamente, né? E houve essa condenação, e o Casão pegou o assunto e disse assim: olha aqui, aprendam a se comportar direitinho. Não precisam fazer isso para ser felizes, né? Exatamente. E aí voltamos ao tema do início, né, do nosso podcast, justamente. Eu vou seguir também, eu vou seguir o voto de vocês. Eu acho que Julian Assange merece ser o nosso figuraça de semana, e pela liberdade, então, de Julian Assange, ele é o nosso figuraça dessa semana. Muito obrigada por ter estado conosco. Quero mais uma vez lembrar a você que o nosso jornalismo, ele sobrevive de contribuição dos nossos ouvintes, né, dos nossos leitores, para fazer comunicação popular. A gente precisa ter esse apoio e esse respaldo de quem nos acompanha. Então entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua para a gente continuar a fazer este jornalismo. Agradecer a presença do Chico, do Dão, do Ayrton, mais uma vez, no nosso podcast De Fato. Lembrando que se você tem um recadinho pra gente, crítica ou sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato. Ficamos por aqui e até a semana que vem. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.